Completei a minha coleção do gibi semanal da RGE dos anos 70. Fala você, Marcelo aqui. Hoje eu quero compartilhar contigo uma grande conquista. Fechei os 40 volumes da gibi semanal da RGE lá dos anos 70. Tudo aqui bonitinho, organizadinho, dentro do plástico, como manda aí a lei do colecionismo de quadrinhos. E eu quero te contar um pouquinho como é que foi essa grande saga. Para a gente poder começar, vamos entender o seguinte, né? O que me fez colecionar o gibi semanal? Na época em que o gibi semanal ele foi lançado, lá pelos anos 70, na verdade ele foi relançado, né? Eu ainda não tinha nem nascido, tá? Eu nasci no segundo ano em que o gibi semanal estava sendo liberado ali, tá? Então, ali nos anos de 1974, quando o gibi semanal foi lançado, eu não tinha nascido. O que então me fez colecionar? Quando eu olhei, eu já tinha tido algum contato com o gibi semanal, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, não só pelo ano, né, que foi ali o ano em que eu nasci, mas foi a simplicidade desse gibi e o sucesso que foi esse gibi. Só para você ter uma ideia, se a gente pegar aqui, ó, isso aqui é o número 1, tá? Número 1. É uma revista grande, tá aqui escrito, ó, aqui em cima, gibi, né? Aqui a gente tem aqui semanal, número 1 e o valor, 3 cruzeiros. Olha que interessante. Capa colorida, aqui atrás também colorido, tá vendo aqui, ó? Colorido. E a gente tem aqui algumas curiosidades. Primeiro que a gente tem aqui o menino, né? O gibi, né? O nome dele é Gibi, até porque o Gibi originalmente foi o título dessa revista aqui, lançada em 1939 pelo Grupo Globo. E aí, nos anos 70, para ser mais exato, ali em outubro de 1974, a Globo, a editora Globo, decidiu relançar aqui o gibi. E a gente tem aqui na capa, uma capa bonita, bem trabalhada, poxa, para a época, realmente muito bem trabalhada. Aqui o Flash Gordon, a gente tem aqui um número, e esse aqui, vamos dizer assim, é o mascote aqui da revista, né? Que é o menino. Esse aqui é a revista Gibi. Tanto é que de lá para cá, lá dos anos 30, né, a palavra gibi se tornou sinônimo de quadrinho. E é interessante porque a Globo decidiu relançar nos anos 70. E ela foi originalmente lançada ali em 1939. Se você for perceber, aqui, ó, aqui em cima, a gente está escrito aqui, né? RGE, Rio Gráfica Editora. Era assim que a editora Globo se chamava lá naquela época. E ela teve essa ótima iniciativa de relançar nas bancas esse verdadeiro clássico, né, que foi o gibi. Só por questões de curiosidade, a RGE, a Rio Gráfica Editora, ela foi criada pelo Roberto Marinho lá em 30 de maio de 1952, e ela fazia parte das organizações Globo. Agora, uma curiosidade bem legal é o seguinte, talvez você esteja assim pensando, mas Marcelo, por que não se chamava já desde então Editora Globo, né? Por que a organização Globo botou RGE? Simples, porque já existia no mercado uma editora chamada Globo. Então, a Globo, o Grupo Globo, não poderia utilizar esse nome. Depois, com o tempo, o que eles fizeram? Acho que o Roberto Marinho, se não me falha a memória, ele comprou essa editora Globo, que acho que é lá do Rio Grande do Sul, era do Rio Grande do Sul, e acabou aí sim tendo o direito de utilizar o nome Editora Globo. Quando o gibi semanal quando o gibi ele foi relançado com essa periodicidade aqui, né, semanal, foi feita uma seleção das melhores histórias lá dos anos 30. Então a gente tem aqui Popeye, Brucutu, Zero, Zezé, Beco Americano, Bronco Bill, H, ou seja, o suprassumo
daquilo que fez muito sucesso nos anos 30. A edição de número 1, ela aqui dentro, ela traz uma edição, uma carta, para falar a verdade, né, do professor Álvaro de Moya. Ele já faleceu, foi ali em 2017, o professor e jornalista Álvaro de Moya morreu ali em 2017, com uns 87 anos, e só por questões de curiosidade, ele foi um dos organizadores de uma das primeiras exposições internacionais já montadas sobre quadrinhos em 1951 em São Paulo. Dizem que essa foi a primeira exposição de quadrinhos no mundo, né? E na época essa recepção da mostra, ela ajudou a marcar a percepção das pessoas diante ali das histórias em quadrinhos de Will Eisner, Milton Keynes, Hal Foster e vários outros. Só por questões históricas, vale a pena a gente destacar que foi justamente nos anos 50 que os quadrinhos começaram a sofrer muita crítica da sociedade, da igreja, dos políticos, de que ler quadrinhos fazia com que as pessoas ficassem muito rasas. A própria religião brigava muito, dizendo que o gibi poderia levar a maus comportamentos. Olha, coisa horrível, e não preciso nem te dizer que tudo besteira, tudo uma grande bobeira. E com o tempo, esse preconceito contra o gibi, contra os quadrinhos, foi vencido ainda bem. Essa revista aqui, Gibi, se você for ver, ela tem um tamanho bastante grande, ela tem quase 40 centímetros de altura e 30 centímetros de largura. Ela não é toda ela, pelo menos essa daqui dos anos 70, ela não é toda ela colorida. Ela é colorida na frente, atrás, e algumas histórias no início, algumas histórias no fim, mas no miolo, e daqui a pouquinho eu vou te mostrar isso, ela tem sim algumas historinhas em preto e branco. Então, esse era o formato dela. Papel jornal, como você pode ver aqui, papel jornal. Essa aqui, minha coleção, ela está muito bem conservada. Só para contextualizar um pouquinho, eu já vinha colecionando o gibi há um bom tempo. Eu comprava um número aqui, um número ali, só que eu sempre encontrava muitos números com péssima qualidade, riscado, faltando uma parte. O grampo, eu encontrava ele todo oxidado. Essa daqui, essa coleção aqui que eu fechei, os grampos, nenhum deles está oxidado, tá tudo direitinho aqui, ó. Não tem nenhuma oxidação, tem um pouquinho aqui, a parte aqui de baixo levantada, mas assim, não dá para dizer que está em estado de banca, mas está assim em perfeitas condições. O que acontece? Eu colecionava uma aqui, comprava uma ali, mas sempre vinha com uma baixa qualidade. Até que recentemente eu cheguei num sebo em Florianópolis e eu vi a coleção, toda ela sendo vendida. Toda ela, completa, do número 1 ao número 40, já que a gente tem aqui 40 números que foram lançados do gibi semanal ali nos anos 70. O que eu fiz? Não tive como resistir. Substituí a minha coleção que eu já vinha fazendo ali e comprei do número 1 ao número 40. No caso, o sebo, o que ele fez? A menina do sebo, ela já estava colocando todos os números, cada um deles já no plástico, ou seja, já estava fazendo o trabalho que eu ia fazer, então já estava tudo direitinho. Foi barato? Não foi barato. Depois eu posso até falar um pouquinho sobre isso. Mas é interessante porque assim, o número 1 ele foi lançado ali em outubro e marcava a edição de 1º de novembro de 1974. Era uma revista semanal e o último número foi ali na semana de 30 de julho de 1975. Aí sim, eu já tinha nascido e, claro, recém-nascido ali com alguns 2, 3, 4 meses de vida, obviamente eu não tive a oportunidade de ler gibi nas bancas. Segundo o site Universidade
se não me engano, foi o site Universidade do HQ, ou Universo do HQ, Universidade não, Universo do HQ, a revista começou com uma tiragem impressionante de 160 mil exemplares. Já parou para pensar? 160 mil exemplares de uma HQ como essa? E a última edição, que é essa daqui, ó, última edição, tá aqui, ó, deixei até aqui separadinha, essa aqui, número 40, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela teve uma tiragem de apenas, entre aspas, 35 mil. 35 mil exemplares. Parece baixo? Melhor dizendo, para a época era baixo, por se tratar de uma editora de grande porte. Se a gente falar em termos hoje, né, uma tiragem de 10 mil, 15 mil já é um grande sucesso para uma editora. E é interessante porque falar que 30 mil, 35 mil era um número baixo, impressiona a gente, né? Isso mostra uma coisa muito importante. Como que o gibi, como que os quadrinhos naquela época, já anos 70, estavam ali nos seus anos de glória, né? Muito interessante isso. Vamos fazer o seguinte,